Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje para falar sobre o encontro de povos. Eu sou a Raíssa e hoje eu vou ser a professora de vocês e a guia de vocês nesse tema. É muito importante que a gente entenda a palavra migrações. O que é migrar? O que significa isso? Quando eu falo de migrar, eu estou falando de um deslocamento de um lugar a outro. A migração pendular, que é essa que a gente está vendo aqui, ó, vamos ler comigo, ó, leitura de leite aqui. Migração pendular é o movimento diário realizado pelas pessoas dentro de um espaço. Então, toda vez que você sai da sua casa e vai para a escola, é um movimento pendular. Vai e volta, que nem um pêndulo. Vai e volta. Vai e volta. É um movimento. Quando eu falo de uma migração sazonal, eu estou falando de um deslocamento, uma movimentação, ó, uma mudança não é fixa e leva um período de tempo relativamente curto, geralmente alguns meses. O que é essa migração sazonal? Ela pode acontecer geralmente com animais. Então, o leão tá lá na selva, aí ele vê que tá faltando comida. Aí ele faz uma migração sazonal, porque é o inverno, não tem comida, ele tem que se deslocar para outra região. Então, sazonalmente, ele se desloca, depois ele volta. Então, isso é uma migração sazonal. Quando é pendular, ela é diária. Então, ela vai você vai para um lado, vai para o outro. O elefante está fugindo do leão. Então, o que ele faz? Ele sai de uma região, vai para outra. Depois ele volta. À noite ele volta para dormir nessa região. Aí de dia ele vai para essa, depois ele volta. Então ela é pendular, ele vai e ele volta. A sazonal é às vezes em busca de comida, então você vai mais longe, depois você volta. Você vai mais longe, depois você volta. Mas aí demora um tempo, certo? Então, pessoal, o que a gente tem que falar aqui, ó? Todos os seres, eles migram de forma igual? Mas todos os seres migram de forma igual? A resposta é não. Muitas pessoas migram, pois em seus países existem conflitos e guerras, ou fomes e injustiças. Então essas pessoas, elas precisam se deslocar. Elas precisam ir para outro lugar. São os imigrantes. A gente vai assistir agora um vidinho que vai explicar um pouco das migrações internacionais e um pouco desses problemas, tudo bem? Então, o primeiro vídeo é esse. Uma das mais antigas e marcantes características humanas é o seu poder de deslocamento no espaço da superfície terrestre. Quando se trata de movimentos populacionais que envolvem dois países diferentes, eles são chamados de migrações internacionais. A pessoa que sai de um país para o outro se torna um emigrante do local de origem e um imigrante no seu destino. Para deixar mais claro, emigrante é aquele que sai de um local. Já imigrante é aquele que chega num determinado local. Na atualidade, as migrações internacionais são o reflexo das desigualdades entre países ricos e países pobres, entre países estáveis e países instáveis. O modelo político do país, a falta de liberdade de expressão, a ausência de jornais privados e a coibição de alguns regimes políticos são fatores que contribuem fortemente para a imigração de países aonde as liberdades fundamentais são mais eficazes e, sobretudo, respeitadas. Há também os chamados refugiados, que são aqueles que mudam de região ou país para fugirem de guerras, conflitos internos, violação aos direitos humanos e perseguição de cunho político, étnico, religioso e entre outros. Podemos citar o conflito na Síria, que deu origem a cerca de 1,5 milhão de refugiados registrados em julho de 2013. Segundo o estudo, a presença contínua de uma longa situação de refúgio é um lembrete de que a travessia nas fronteiras internacionais não é opcional, mas sim a única alternativa viável para milhões de pessoas. Segundo os dados da ONU, em 2013, 3,2% da população mundial eram migrantes internacionais. Aproximadamente 232 milhões de pessoas. Em 2005, a Europa acolheu 34% do total de imigrantes, a América do Norte 23% e a Ásia 28%. Apenas 9% viviam em África, 3% na América Latina e 3% na Oceania. Cerca de 6 em cada 10 migrantes internacionais residem em países considerados de elevado rendimento. Além disso,
Nos países envolvidos, as mulheres migrantes excedem em número os homens migrantes. Com essas informações, é possível compreender a base do conceito migração internacional, que, independente do seu motivo, tende a crescer devido à grande globalização que presenciamos. Contudo, ela pode ser encarada de outra maneira, uma maneira que proporcione o aumento da competitividade e competência entre os povos e populações, de modo que exista uma maior interação cultural e social em âmbito mundial. Agora que vocês assistiram esse vídeo, vocês podem compreender um pouquinho melhor como essas migrações acontecem. E depois, agora a gente vai assistir esse outro vídeo, que vai falar sobre como as pessoas migram. As pessoas mesmo, pessoal. As pessoas, seres humanos. Nós migramos por causa dessas injustiças e da fome que a gente sente em outros países, problemas sociais. Então, a gente vai assistir esse outro vídeo agora. O Brasil é formado por muitos povos e culturas, graças à presença de imigrantes que fizeram desse país o seu lar. Algumas comunidades se consolidaram aqui já há algum tempo. É o caso dos latino-americanos, como os bolivianos. Mais recentemente, os haitianos também têm vindo ao Brasil em busca de uma vida melhor, assim como os sírios que chegam aqui fugindo do terrível conflito em seu país. Para receber esses estrangeiros, o Brasil adota algumas regras, que variam de acordo com o país de origem dessas pessoas. Vamos entender isso melhor com as histórias da boliviana Carmen, do haitiano Pierre e do sírio Salim e sua família. Muitos trabalhadores de países da América do Sul são enganados por aliciadores, que mentem sob propostas de trabalho fantasiosas e ainda vendem documentos falsificados e vistos para pessoas entrarem no Brasil. Carmen foi uma dessas pessoas enganadas. Ela acabou comprando um visto e pagou um coiote para atravessar a fronteira entre Brasil e Bolívia. Chegando aqui, foi obrigada a trabalhar por mais de um ano sem salário para pagar essa dívida fraudulenta. Carmen não precisava passar por tudo isso se soubesse que os cidadãos do país do Mercosul e outros associados ao bloco podem solicitar a residência temporária ou permanente nesses países. Se Carmen quisesse vir ao Brasil como turista, ela teria apenas que apresentar seu documento de identidade nacional ao atravessar as fronteiras e poderia permanecer aqui por até 90 dias. No entanto, o seu desejo era trabalhar no Brasil. Para isso, ela poderia solicitar o visto de residência temporária ao consulado brasileiro, que fica em seu país, apresentar documentos e pagar uma taxa. Com a aprovação do seu visto, quando chegasse aqui, Carmen poderia então obter o seu Registro Nacional de Estrangeiro, o RNE, na Polícia Federal, apresentando documentos e pagando uma taxa. Esse registro permite que imigrantes como Carmen estejam com a sua situação migratória regularizada no Brasil e possam ter documentos básicos, como a carteira de trabalho e o cadastro de pessoa física, o CPF. Com ele, Carmen poderia ficar no país por no máximo 2 anos, período no qual ela poderia trabalhar formalmente e ter acesso aos sistemas públicos de saúde e educação. Contudo, Carmen ainda tem a possibilidade de regularizar a sua situação. Como sua intenção é continuar aqui, pois conseguiu um trabalho decente e pretende também estudar, ela terá que pedir o visto de residência temporária à Polícia Federal e seguir os procedimentos necessários. É possível que Carmen ainda pretenda estender o seu projeto de vida no Brasil. Então, 90 dias antes de seu visto vencer, ela deve requisitar a transformação para o visto de residência permanente. Para isso, ela precisará apresentar na Polícia Federal os mesmos documentos que utilizou para tirar o primeiro visto, além de comprovar a sua renda e pagar uma nova taxa. No caso de Pierre, que também quis vir ao Brasil em busca de perspectivas de trabalho, o procedimento é diferente. Por causa do terremoto que destruiu o Haiti, milhares de haitianos chegavam ao Brasil de forma clandestina, pagando coiotes e sem nenhuma garantia de que poderiam permanecer aqui. Essa situação irregular tornava esses migrantes vulneráveis ao aliciamento e à exploração no trabalho. Em 2012, o governo brasileiro então iniciou a concessão de vistos permanentes por razões humanitárias, para que esses imigrantes entrassem no país de forma regular e segura. Para obter esse visto, Pierre apresentou documentos e pagou uma taxa à embaixada brasileira no Haiti. Com esse visto,
Pierre pôde entrar de forma regular no Brasil e poderá permanecer aqui por até 5 anos. Já no Brasil, ele se dirigiu à Polícia Federal para obter o Registro Nacional de Estrangeiro. E então pôde solicitar a carteira de trabalho e o CPF, que são fundamentais para que ele possa trabalhar formalmente e também atestam o seu direito de residência no país, possibilitando acesso a serviços públicos de saúde e educação. O haitiano que chegou ao Brasil sem o visto pode regularizar a sua situação. Ele deve ir à Polícia Federal e solicitar o status de refugiado. Lá, receberá um protocolo provisório que lhe dará a condição de solicitar a carteira de trabalho e o CPF, para trabalhar e acessar os serviços públicos. Se o processo for aprovado, o seu nome será publicado no Diário Oficial da União em 90 dias e deve então retornar à Polícia Federal para obter o RNE. Ao final do processo, ele receberá o visto de permanência por razões humanitárias. Agora vamos conhecer a história de Salim. Ele e sua família não puderam mais suportar a guerra na Síria. Já não era mais seguro ficar ali por causa dos bombardeios que destruíram a sua casa na cidade de Alepo. A saída era emergencial. Salim sabia que desde 2013 o governo brasileiro tem concedido vistos humanitários aos sírios, sem exigir a comprovação de renda e a apresentação da passagem, como no caso do turista. Ele então requereu seu visto e de sua família à Embaixada do Brasil na Síria, que apenas recebe as solicitações, mas não está aberta ao público. Por isso, eles precisaram retirar o visto na Embaixada Brasileira no Líbano. Esse visto permite que eles fiquem no Brasil por 90 dias. Chegando ao Brasil, Salim comunicou à Polícia Federal sobre a sua situação e solicitou o refúgio. O status de refugiado concede o direito à permanência no Brasil para pessoas como Salim, que não pode ficar em seu país de origem por terem suas vidas ameaçadas, seja por causa de um conflito armado ou de uma séria violação de direitos humanos, e também por causa de perseguições por raça, religião, nacionalidade, orientação sexual ou opinião política. Por estar em uma situação de extrema vulnerabilidade, os estrangeiros que pedem refúgio já recebem um protocolo provisório e não podem ser deportados até que seus pedidos sejam avaliados. Eles também não precisam pagar nenhuma taxa para a emissão dos documentos. Com o protocolo provisório, Salim pôde solicitar o seu CPF e a carteira de trabalho, que lhe permitem trabalhar formalmente. Isso garantiu condições para que ele e sua família pudessem permanecer no Brasil de forma regular, o que lhes deu segurança, além da possibilidade de trabalhar e acessar os serviços públicos de saúde e educação. O passo seguinte foi comparecer à entrevista agendada pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, para explicar as razões do pedido de refúgio e aguardar a aprovação da solicitação. Quando o pedido foi aprovado, Salim voltou à Polícia Federal para fazer seu Registro Nacional de Estrangeiro. Ele também já solicitou o refúgio para sua família por meio da reunião familiar. Se o pedido fosse negado pelo comitê, Salim poderia recorrer com a ajuda da Defensoria Pública da União. A partir disso, se Salim e sua família quiserem se estabelecer definitivamente aqui, eles poderão solicitar a permanência no Brasil após terem vivido por 4 anos com o status de refugiado. Contudo, há outros imigrantes que buscam refúgio aqui, mas nem todas as nacionalidades têm a mesma atenção que os sírios vêm recebendo nos últimos anos. Angolanos, congoleses, outros africanos e pessoas do Oriente Médio têm dificuldades de conseguir a definição do seu status no país e acabam invisíveis aos olhos da sociedade e do poder público, tendo muitos dos seus direitos violados. As histórias de Carme, Pierre e Salim mostram como os imigrantes podem entrar no Brasil de forma regular e permanecer aqui em segurança. Isso contribui para que eles não sejam vítimas de chantagem e de exploração, especialmente no trabalho, e para que também estejam cientes dos seus direitos e das possibilidades de construir uma vida aqui. Afinal, a migração é um direito humano. As regras migratórias não são simples, mas há entidades da sociedade civil que podem ajudar, como a Pastoral do Migrante, CAMI, Missão Paz, Caritas e Instituto de Migrações e Direitos Humanos. Órgãos públicos, como a Defensoria Pública da União e a própria Polícia Federal, também podem atender os migrantes. Depois desse vídeo, eu acho que vocês compreenderam um pouco melhor sobre essa migração. Às vezes, as pessoas elas passam muita fome nos lugares onde elas estão, por causa de guerras e problemas sociais. Então, elas precisam migrar em busca de novas condições, às vezes até mesmo para fugir de fomes,
de doenças e de epidemias. E aí, pessoal, a gente percebe que não basta estudar ciência. A gente precisa estudar história e geografia, elas precisam caminhar juntas. Porque olha só, a pessoa estava passando fome no país dela. E aí ela migrou. O que ciências tem a ver com isso? Aí ela migrou, só que ela trouxe uma doença. Aí ciências entram. Então, toda vez que a pessoa migra, toda vez que as plantas, elas são, os esporos delas são levados, os pólens delas são levados, é uma migração também. No momento que a borboleta se desloca, toda vez que a gente tem esse deslocamento, a gente não está falando só de ciências. A gente está falando de história, a gente está falando de geografia, a gente está até mesmo falando de matemática. Medir a distância que esse animal se desloca, que esse ser se desloca. Então, não são apenas os humanos que migram. Os animais também têm seus ciclos migratórios, ou seja, eles têm as suas migrações. A migração das borboletas, a migração dos pinguins, a migração dos seres. Então, você, que é um cientista, mirim, tem que observar a natureza. Perceba, nossa, essa época do ano não tem aquele passarinho aqui. Por que será? Talvez ele esteja migrando, talvez ele esteja indo para outra região, porque naquela região não tem comida suficiente, ou tem condições climáticas que não são legais. E essas condições climáticas, elas são naturais. Inverno, verão, primavera, tá bom? Então, você vai perceber isso com facilidade. Borboletas, morcegos, aves e peixes, eles migram e eles voam para lugares distantes por causa de diversos fatores. Em busca de comida, para fugir de predadores, à procura de parceiros para terem bebês, um lugar seguro para ter seus bebês e criá-los de forma tranquila. Então, todos os seres podem migrar, têm essa capacidade de migrar. Nós também, seres humanos. Então, pessoal, agora que a gente assistiu os vídeos, que a gente prestou atenção nessa aula, eu quero que vocês respondam comigo. Por que os animais migram? Respondam aí. Pausem o vídeo e respondam. Eu vou dar a resposta agora. Preparados? Tá bom. Os animais migram porque eles estão em busca de comida, eles estão fugindo de predadores, de doenças, eles estão procurando parceiros, eles estão querendo um lugar tranquilo para ter o bebê deles, a cria deles. Tá bom. Número 2. Os humanos migram pelos mesmos motivos que os animais? Pause o vídeo e responda. Agora eu vou falar a resposta. Eles podem migrar, sim, por alguns motivos iguais. Por exemplo, comida. Por exemplo, fugir de predadores. Ao invés de ter predadores, a gente pode substituir a palavra por doenças. Então, eu posso tirar a palavra predadores e colocar doenças, por exemplo. Que mais? Eles podem migrar para procurar parceiros. Por exemplo, o meu cunhado veio do Equador para casar com a minha irmã aqui no Brasil. Não foi uma migração? Foi uma migração. Ele saiu lá do país dele, do Equador, e veio para cá. História real. Então, pessoal, o que acontece? A gente tem essa migração. Pode ser pelos mesmos motivos dos animais? Pode, mas nem sempre. Algumas vezes os seres humanos migram por causa de guerras e problemas sociais, como a gente viu neste vidinho aqui que vocês assistiram lá, tá bom? Terceira, no passado, os dinossauros também migravam? Como sabemos desse fato? Bom, nós sabemos que os dinossauros migravam, certo? Mas como é que a gente sabe desse fato? Marque essas 3 aí. Estudando a paleontologia em sítios arqueológicos, de relatos humanos que viviam na época ou através da matéria orgânica? Vai! Tá bom. A resposta é estudando a paleontologia em sítios arqueológicos. Mas, se ele deixou matéria orgânica, cocô é matéria orgânica, e eu tenho fóssil de cocô, eu tenho fóssil da planta que é amassada lá na pedra. Como é que era o nome mesmo? Aquelas impressões, os vestígios. Então, essa também tá certa? Essa também tá certa. Pode ser através da matéria orgânica? Pode ser através da matéria orgânica também. Mas aí, pessoal, a maior parte dos nossos registros são na paleontologia com fósseis de ossos. Então, a única que não poderia ser era dos relatos humanos, porque os dinossauros não viveram na mesma época dos humanos. Os dinossauros viveram numa era geológica, e os humanos viveram em outra era geológica. Legal. E a quarta, para a gente finalizar. Através de quais instrumentos podemos comprovar que os dinossauros migravam?
Fósseis? Luneta? Registros escritos? Ou matéria orgânica? Bom, os instrumentos que a gente pode utilizar são... Pausou o vídeo e respondeu? Legal. São os fósseis e a matéria orgânica. Tá bom? Luneta, não tem sentido. Não é planeta, é dinossauro. E registros escritos também não tem sentido, porque os humanos não viveram junto com os dinossauros. E que eu saiba, os dinossauros não sabiam escrever. Tá bom, pessoal? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido bastante e que vocês tenham gostado bastante desses vídeos. Eu vou disponibilizar o link também tá aqui. Assistam novamente se vocês tiverem dúvidas e a gente conversa mais depois. Beijos à distância.